Quando você não conhece o contexto das escrituras, quando você não conhece a linguística que é usada ao escrevê-la, quando você não tem uma comparação lexicográfica entre textos, né, textos em hebraico com textos em grego, você simplesmente pega essa passagem. Qual é o único sábado que as pessoas conhecem? Sétimo dia. Então a pessoa fala, olha, tá vendo? Era uma sombra. Quer dizer, Deus deu ele temporariamente, né? E quando Cristo veio, ele que seria o nosso descanso, né? O sábado foi abolido. Então as pessoas pensam de cara isso. Mas como bem disse aí o pastor Misael, né? Quando você fala a palavra sábado, você tem um portfólio de coisas nas escrituras que não se resume apenas ao sétimo dia, né? Porque a palavra sábado, na verdade, não é um nome em si, mas é uma palavra que significa descanso, como ele falou, ou cessar. Porque, na verdade, o sábado não é para você ficar deitado, dormindo, né? Ele é o descanso no sentido de descansar das atividades seculares, para você trabalhar ainda mais no trabalho espiritual, na obra de Deus. Então você cessa as suas coisas, você cessa o seu trabalhar secular e você então se dedica a Deus, a fazer a vontade de Deus e a servir a Deus. Então este é o propósito, né, do sábado. Mas ele significa muitas coisas, irmãos, muitas coisas no Antigo Testamento. Agora, como entender o que Colossenses quer nos dizer? Como eu posso afirmar que o sábado aqui, como perguntou o cooperador Williams, ele não se refere ao sétimo dia? Precisamos analisar um pouco essa passagem. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que no texto do versículo 16, ele começa falando assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida, da bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando ele usa quando ele usa essa palavra portanto, ou pois, ele remete ao que vinha antes. Então, uma coisa fundamental para a gente entender a Bíblia é não pegar o versículo isolado. Se você pegar o versículo isolado, você tira ele do contexto. E aí, queridos, na palavra de Deus, tirar do contexto é o caminho para você errar a interpretação bíblica. Então a gente não deve tirar do contexto nunca. Se ele fala, portanto, nós temos que ver o que está escrito atrás para entender sobre o que ele está falando. E ele começa a falar sobre isso, na verdade, ali no versículo 11. Nele, ou seja, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Então, Paulo já pega aqui um elemento, né, da lei cerimonial, que era uma cerimônia que era feita e que já não tem mais valor nos nossos dias, porque ele foi substituído pelo batismo. Mas ele fala que em Cristo, simbolicamente falando, nós fomos circuncidados. Não a circuncisão do órgão genital, mas a circuncisão do coração. Então ele já fala sobre isso, a circuncisão não mais, porque a circuncisão verdadeira é feita em Cristo. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, agora ele já fala sobre o que ocupou o lugar da circuncisão, no qual vocês também foram ressuscitados, né? Então, quer dizer, vocês foram reavivados, né? Porque é isso que simboliza o batismo: morte, né? Quando você é mergulhado nas águas, e ressurreição em Cristo, por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, tudo isso aqui está falando sobre a obra de quem? A obra de Cristo.
tudo isso aqui está apontando para Cristo. Então, qual que é o grande centro dessa passagem de Colossenses? São as festas? As luas novas? Os sábados? Não. O que Paulo quer aqui focar é a obra de Cristo. E aí ele vai nos falar também que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, mas ele removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, é a obra de Jesus na cruz do Calvário que nós estamos tratando aqui, queridos. Mas veja, então ele vai falar que essas coisas, festas, luas novas, sábados, eles são uma sombra, mas a realidade é Cristo. Então, quer dizer, eles foram dados por um tempo, né, apenas transitoriamente, porque eles apontavam, eles tinham a função de preparar as pessoas para a vida do Messias. E o Messias é Jesus. Quando Jesus vem e cumpre tudo sobre o que está escrito dele, então aquelas coisas, elas perdem o seu valor, e então agora a realidade que elas prefiguravam se apresenta como real, que é Cristo. Mas, por que então o pastor Misael citou aqui que o corpo é Cristo? Na verdade, eu queria também explicar isso, queridos, porque ele fala em sombra e ele fala aqui em corpo. A palavra para sombra vem do grego skia, e a palavra para corpo vem do grego soma. Na verdade, a palavra sombra, skia, originalmente, ela não significa sombra. Ela significa prenúncio. Ou seja, uma coisa que vem antes e anuncia o que há de vir. Então, quando você fala que era sombra, essas três coisas que são citadas por Paulo, elas prenunciavam a vinda de Cristo. Então, elas foram dadas por Deus para falar sobre a vinda de Cristo. E por que ele fala corpo e sombra? Porque na antiguidade se pegava muito este exemplo para utilizar como um ensinamento. Você tinha o corpo, que era a pessoa, mas quando a pessoa estava indo para um lugar e o sol batia nas suas costas, por exemplo, o sol projetava do corpo da pessoa uma sombra. Então, quer dizer, antes da pessoa chegar no lugar, a sombra dela chegava. Então, a palavra de Deus, ela utiliza esse fato simples, científico, que é a sombra que precede o corpo, para nos ensinar, né? A sombra, ela prenuncia, ou seja, ela vai na frente, mas ela é só uma sombra. Ela não é a realidade. Ela é apenas a sombra que vai adiante. A realidade é o corpo que vai atrás, que projeta aquela sombra. Então ele usa esta figura para nos falar que Deus manda alguns mandamentos que vão vir antes de Cristo e vão falar sobre a obra de Cristo. Quando Jesus vem, ele então realiza tudo o que aquelas sombras prenunciavam e ele se torna realidade. Então esse é o mote aqui dessa passagem. Mas e aí? Né? O que é isto? Veja, a palavra de Deus vai nos falar, né? E aí Paulo utiliza uma metáfora legal para nos explicar no verso 14, né? Que Deus cancelou a escrita de dívida que era contra nós.
Aqui ele utiliza como escrita de dívida um termo técnico em grego chamado cheirografon. Cheirografon, né, que era um termo legal, né, e quando a pessoa recebia, quando a pessoa tinha uma pendência, ela recebia uma carta, né, essa cheirografon, que era uma escrita de dívida, era uma confissão de dívida. Então, quer dizer, ela confessava que tinha uma dívida. Por mais que ela fosse pagando aos poucos, ela ficava com aquela carta, né, confessando que ela devia. E ela precisava quitar aquela dívida. Então, Paulo compara, né, aquelas sombras, aqueles mandamentos, né, como uma escrita de dívida. Por mais que a pessoa fosse cumprindo, fosse realizando, ela continuava devendo. Então, essa é a ideia. E o que era essa escrita de dívida? Então ele fala primeiro, né, que era comida e bebida. Como assim comida e bebida? Algumas pessoas já viajam longe, né? Algumas pessoas já vão lá longe para falar assim, comida, tá vendo? Vocês pregam que não pode comer carne de porco, mas aqui tá falando que ele está cancelando, né, essa escrita de dívida, então ninguém pode me julgar pelo que eu como. Não é isso, né? Não é você escolher, né, que comida ele está falando aqui ou que bebida ele está falando aqui, né? Porque senão você invalida toda a palavra de Deus, né? Aqui, comida e bebida estão vinculados ao contexto cerimonial, que começa lá na circuncisão, que era uma cerimônia, passa pelas festas, passa pelas luas novas e passa pelos sábados. Então, você pega Levítico, capítulo 23, e ele vai justamente nos esclarecer, ali no verso 37, que comidas e que bebidas são essas? Porque senão, que sentido faz alguma comida, alguma bebida específica, alguma bebida diferente do contexto? Não faz sentido. Então aqui no verso 37, ele esclarece que comidas e bebidas são essas. Quando ele vai falar assim, são estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada. Então, quer dizer, essas eram comidas, né? Eram as ofertas, né, que na verdade eram alimentos que eram queimados. Então, por isso ele fala comidas. Holocaustos, ofertas de cereais, sacrifícios, libações. Então, eram coisas que eram oferecidas, né, tinham a ver com comidas e bebidas, né, no seu dia próprio. Por quê? Porque cada uma das festas do Antigo Testamento havia uma exigência sobre holocaustos e sacrifícios específicos. Então não é qualquer comida e bebida. E nesses holocaustos, queridos, certamente não era apresentada carne de porco. Então aqui não tem nada a ver com carne de porco, tá? Não tem nada a ver, não fala nada sobre carne de porco. Aí ele vai continuar, né? Ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que são essas três coisas? Bom, tudo que Paulo escreve com base na Bíblia que estava nas suas mãos. Qual era a Bíblia de Paulo? Nós temos hoje, né, o texto hebraico, que nós chamamos de Antigo Testamento, e temos o texto grego, que nós chamamos de Novo Testamento. Paulo não tinha isso. Paulo, quando vai escrever a carta aos Colossenses, ele só tem em mãos a única Bíblia, que era a Bíblia de Jesus, dos apóstolos e de todos naquele tempo, que era o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas. Então toda a ponte que tudo que Paulo ensina, ele faz uma ponte, né, com textos do Antigo Testamento. E o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas identificam, né, os três elementos que Paulo cita aqui com 6 passagens. Citam 1 Crônicas 23, 29 a 31, 2 Crônicas 2, 4, 8, 12 e 13,
31:3, ou Neemias 10:33, Ezequiel 45, 13 a 17. Porque lá são citadas também festas, né? São citadas também as luas novas e são citados sábados. Só que tem uma diferença. Não são só esses 3. Todas essas passagens são citados 4 elementos diferentes. Sempre 4 elementos. Diferente de Colossenses, que só tem 3. Outra coisa, nessas 6 passagens, o foco, se você lê-las todas, eu não vou ler cada uma, porque senão a gente não acaba o programa. Mas o foco está sempre nos sacrifícios que eram apresentados, e não nos dias de festividade. Diferente de Colossenses, cujo foco não está no sacrifício, mas na própria execução dessas festas. E também, em cada uma das festividades que havia nessas 6 passagens, havia uma oferta diária. Havia um sacrifício, um holocausto, uma oferta diária, que não há aqui em Colossenses. Então, Paulo não está citando nenhuma dessas que as pessoas costumam citar. Mas quando você pega Oséias, capítulo 2 e verso 11, aí você encontra uma coisa mais consistente. Olha só o que está escrito aqui em Oséias 2:11. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e as suas solenidades. Ou seja, aqui o foco são as festas, aqui a ordem é a mesma, e aqui você encontra os mesmos elementos. Então, provavelmente, quando Paulo está escrevendo aqui, ele está em mente textos, né? Não apenas esse, mas textos, como o de Oséias, capítulo 2 e verso 11. Quando você pega festas, né, no texto hebraico, essa palavra, essa expressão festas, né, o texto hebraico usa a seguinte expressão, Hag. Hag são festas, mas não são quaisquer festas. Não é qualquer festa, não é uma festa indeterminada, mas são festas objetivas. Então, que festas são essas que usam esse termo hebraico Hag? São 3 festas principais, eram as chamadas festas de peregrinação que os judeus praticavam, que era a Páscoa, que incluía também a festa dos pães asmos, né, e a primeira festa, né, de primícias. Depois, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas 3 eram Hag. Eram 3 festas principais. E as 3 festas, elas tinham elementos que apontavam para Cristo. Então, por exemplo, a Páscoa era o sacrifício do cordeiro, o sangue que livrava da morte. Né? O anjo passou pelo Egito, ele passou sobre, passar sobre. Então, as 3 festas vão apontando elementos relativos à obra de Cristo. E aí, queridos, o que nós precisamos aí levar em conta? O termo no hebraico é Hag, mas o termo grego, que é usado tanto na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, quanto é usado aqui nos escritos de Paulo, é Reorte. E Reorte, essas festas, é um termo usado para essas 3 festas. São 3 festas específicas. Tá? Ok, esclarecemos o que são essas festas. Depois, luas novas. Luas novas era também, né, um sábado, né, mas era um sábado cerimonial. Aqui não tem dúvida. E o que são os outros sábados? Repare que está no plural, não é um sábado, mas os sábados.
Vamos esclarecer mais uma coisa aqui. O termo sábado, ele é usado cerca de 180 vezes nas Escrituras. Mas quando Paulo vai falar sobre lei moral, quando ele vai falar sobre o sábado do sétimo dia, ele usa uma palavra muito específica. Essa palavra que ele usa é nomos para a lei. Paulo fala cerca de 100 vezes, só ele, nas suas cartas, sobre lei. Então, quando ele fala sobre lei moral, ele usa o termo nomos, mas aqui ele usa um outro termo, que não é o termo nomos. Ele fala escrita de dívida que consistia em ordenanças. Repare que até na tradução, eles não falam mandamentos, falam ordenanças, né? Cheirografon tois dogmazin. Então, não é nomos, é dogmazin. Por quê? Porque aqui ele não se refere a toda a lei, nem mesmo a lei de Moisés. Ele se refere a aspectos cerimoniais da lei. Tanto que Paulo usa propositalmente um termo diferente da lei moral, que é nomos, ou da lei toda, né? O conjunto do Antigo Testamento, que é nomos também. Ele vai usar um termo específico para diferenciar e deixar claro que ele não está falando da lei moral, 10 mandamentos e o conteúdo com eles associados. Ele está falando de cerimônias, circuncisão, está falando sobre as festas de peregrinação, está falando das luas novas. Então, que sábados são esses que Paulo aqui está citando? São outros descansos, porque além dos feriados, dos 3 feriados, havia outros. Trombetas, expiação, o dia da expiação, havia os sábados que eram os descansos da terra. Então, quer dizer, havia outros tipos de descanso que não exigiam a peregrinação até Jerusalém. E aí se torna claro para nós o que Paulo está falando, que não está repetindo um termo, ele está falando coisas distintas. Parece estranho, né? Porque muitas pessoas, quando vão ler essa passagem, eles tendem a ler da seguinte forma. Bom, primeiro ele fala, né, das festas anuais, depois ele fala, né, de festas mensais, que eram as luas novas, depois ele vai falar de festa semanal, que era o sábado. Mas não é esta a lógica. Paulo, como semita que era, ele tinha uma técnica de escrever, queridos, chamada paralelismo invertido. Esta técnica, por exemplo, ele usa para escrever 1 Coríntios 11, que vai falar sobre o uso do véu. E por isso que ele começa a falar de um assunto, ele vai e fala sobre outro, e ele volta de novo no primeiro assunto. Isso é uma técnica que eles tinham de escrever naquele tempo. Assim como nós temos nossas técnicas. Eu, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, né, na minha área profissional, né, como jornalista, eu vou escrever o texto usando um negócio chamado lead. Eu coloco as primeiras e as mais importantes questões no primeiro parágrafo, principalmente, e no máximo, assim, um pouco no segundo. Então, quando você for ler um texto jornalístico, se ele é bem escrito, você vai entender toda a notícia só lendo os 2 primeiros parágrafos. Isso é uma técnica que nós temos. Paulo também tinha uma técnica no seu tempo, que era o paralelismo invertido, e que nós encontramos ele usando esta técnica quando ele fala festas, depois ele vai em luas novas, e depois ele volta de novo para os descansos anuais com os sábados, anuais e setenais, né, porque eram descansos de mais tempo da terra. Por que Paulo fala isso? Porque lá em Colossos havia uma igreja com grande quantidade de gentios, mas provavelmente havia ali judeus que estavam tentando falar o seguinte: olha, Cristo não basta, vocês precisam também guardar os preceitos cerimoniais da lei. Então só Cristo não basta, tem que ter os preceitos cerimoniais. E aí Paulo fala, não, se vocês guardarem os preceitos cerimoniais, vocês terem que fazer peregrinação para Jerusalém, ou celebrarem luas novas e coisas do tipo, então vocês estão falando o seguinte: Cristo não veio. Porque se afinal de contas vocês estão guardando, não a memória,
mas guardando literalmente essas festas, vocês estão falando, estamos aguardando o Messias. Ora, se Cristo veio, eles poderiam até lembrar das festas, como nós fazemos hoje em dia, mas não guardá-las como se estava escrito antes, inclusive matando o cordeiro. Não havia mais sacrifícios. Cristo era o sacrifício definitivo, queridos. Então, você veja só, só para a gente encerrar, aqui não se está falando do sétimo dia, aqui se está falando, sim, dessa questão dos sábados cerimoniais, tá? Vamos explicar ao longo desse programa aí por que ele não está falando, por que os sábados cerimoniais não entram aqui com certeza, né? Mas eu queria encerrar só falando o seguinte, a palavra, tudo bem, Cristo, havia as leis cerimoniais, Cristo foi o cumprimento delas, né? As leis eram o que nós chamamos de tipos, e Cristo era o antitipo. Mas aqui nos é falado uma coisa muito interessante. Essas leis eram contra a pessoa. E por que uma lei que aponta para Cristo, que era algo bom, era contra a pessoa? Porque o que acontecia, né? A pessoa, ela fazia o sacrifício e os seus pecados, então, eram perdoados. Mas os sacrifícios tinham que se repetir todos os anos. Se não fossem repetidos, a pessoa nunca seria perdoada. E o mais difícil é que esses sacrifícios não tinham poder. Ou você acha que o sangue de um touro, um sangue de um cordeiro, ele tem condição realmente de apagar pecados, e mais, ele tem condição de aperfeiçoar, ou seja, dar um arrependimento verdadeiro para a pessoa e a pessoa mudar, ser transformada. Não acontecia. Então, lá em Deuteronômio, você tem a palavra de Deus falando o seguinte: se não obedecerem todos esses pontos, né, vocês serão culpados deles. Então, quer dizer, eles não conseguiam obedecer, eles tinham que repetir os sacrifícios e aquilo servia como um escrito de dívida. Por mais que a cada ano eles pagassem, eles continuavam tendo que pagar mais. Então, aquele escrito ficou contra eles. Quando Cristo vem, ele acaba com esse sistema, ele faz o sacrifício definitivo e mais, ele derrama o Espírito Santo sobre nós. E ele nos aperfeiçoa, já não há mais um escrito de dívida. Agora, pela fé, nós realmente não vivemos mais debaixo da condenação da lei. Agora nós vivemos na graça. Então é isso que Paulo quer dizer. Quando ele usa essa palavra, né, julgar, ninguém vos julgue, né, ele usa o termo crino. Crino é um termo que significa pronunciar sentença desfavorável. Que você veja bem, é a mesma que a lei falava lá em Deuteronômio, é o mesmo termo. Não é à toa que Paulo o usa aqui. Ele fala que agora a pessoa não devia mais ser julgada pelos preceitos cerimoniais, porque agora Cristo havia vindo. Então, ele era a realidade. Então, quando a palavra fala, aqui nessa passagem, né, que eram sombras, ele está se referindo não ao sábado do sétimo dia, mas aos demais sábados que eram leis cerimoniais. Em momento nenhum ele está falando aqui sobre o sábado do sétimo dia. Então, o que era sombra não era o sábado do sétimo dia, mas as leis cerimoniais.